Salve Maria, Deus abençoe você e sua família. Estamos então nesse 18º domingo do tempo comum, onde a liturgia da palavra nos invoca a refletir sobre a brevidade da vida. E eu gostaria de convidar você então, nesses próximos minutos, a meditar comigo o Evangelho deste domingo. Nós, nesse tempo da graça de Deus, não poucas vezes, nos desafios do mundo, parece-nos um pouco sem sentido a vida neste mundo. Né? Acordamos cedo, dormimos tarde, dormimos mal, comemos mal, descansa-se mal. Tudo isso porque buscamos, como diz, vencer neste mundo, né? Não sei se vocês percebem essa realidade, mas no Brasil eu percebo muito disso na nossa sociedade, né? E de forma particular, no nosso país, nas últimas décadas, surgiu um fenômeno chamado, como se diz, coach, né? Os coaches. Esse coach, né, que vem dessa palavra em inglês, que significa preparador físico ou alguma pessoa treinador, né? Próprio desse treinador. Foi introduzido no primeiro momento no mundo dos negócios, né, do business, né? E depois foi chegando ao meio religioso. Então hoje muitas vezes existem nas igrejas os chamados coaches espirituais, né? É a ideia sempre de conduzir o outro, de fazer o outro alcançar o chamado sucesso. Isto é baseado sobre alguns pilares que eu poderia elencar brevemente para que você pudesse ter alguma ideia, né? O primeiro de todos, eu fiz aqui uma lista, né? Escrevi aqui uma lista para a gente poder conversar um pouco melhor. O primeiro deles fala de estudar, né? Aquilo que parece ser tão importante, que é o conhecimento, é aqui direcionado a uma outra ótica, né? Não na ótica de aprender alguma coisa, mas do conhecimento de adquirir habilidades, né? É outro pilar, né? De estudar para adquirir uma habilidade diversa, né? De desenvolver uma nova técnica, né? Junto com isso aparece a ideia da qualidade, porque não basta só estudar, tem que estudar para ter uma qualidade melhor sempre. Depois buscar aperfeiçoar-se sempre nessa realidade, aperfeiçoar a si próprio e também o seu próprio produto, aquilo que você vende, né? Ou aquilo que você fabrica em certo ponto, né? Depois fala da persistência, é um outro ponto, fala da resiliência, de ter atitudes, né? E a mais famosa de todas as atitudes diz de não estar na sua zona de conforto, usava-se muito essa expressão em qualquer tempo, né? Mas está ligado diretamente à obtenção do sucesso, né, de bons resultados. Tudo isso, irmãos, no primeiro momento parece uma coisa boa, verdadeiramente, né? Mas, associado a essas realidades, vem uma reflexão contrária de tudo isso. Se por um lado é preciso alcançar essas habilidades, do outro lado, diz-se o seguinte, que é preciso rejeitar todo e qualquer fracasso. Né? Hoje não se pode mais fracassar em nenhuma situação. Diz ainda que você deve abandonar às vezes da sua família, você deve ter uma capacidade de abandonar amigos. Qualquer dia escutado um vídeo que falava disso, né? A pessoa fala, abandone os seus amigos que não te portam para frente, né? Também fala de uma capacidade de mudança, de adaptação, ou seja, tudo isso não deve ser usado mais, né? A capacidade de readaptar-se, de recomeçar, tudo isso, né? Muitas vezes é deixado de lado, né? O fracasso não é entendido. A religiosidade, a própria religião, o mundo do coach, né, descarta, ou ela só serve quando você deve utilizar essa religião para um bem comum, para a sua própria vida. Outro discurso fala de acordar de madrugada, né, tem que acordar muito cedo, né, para ter um dia produtivo. Penso que você já escutou tudo isso que eu estou falando, né? Não é que essas coisas elas são más em si. Porém, quando eu não enxergo nesta ótica, como diz o Evangelho deste domingo,
na ótica de que eu tenho que fazer esse crescimento humano, de que eu tenho que buscar crescer humanamente, que eu tenho que ajudar o outro também a crescer, eu começo, meus irmãos, a ver o outro apenas como um degrau que eu devo pisar, né? Eu acho que essa palavra, essa expressão, ela é muito forte. E não deve ser assim. O outro deve ser um motivador junto contigo, deve estar motivado junto, para que possa crescer, para que possa desenvolver em união com o próximo. E isso tem levado muitas pessoas a doenças psicológicas, né, sérias. Eu tenho visto pessoas extremamente ansiosas, né? O nosso tempo é o tempo da ansiedade, né? A juventude está ansiosa porque tem que ser produtivo, tem que dar resultado sempre, né? Isso é um pouco do mundo dos negócios que nós vivemos atualmente, né? Muitas famílias estão sendo dilaceradas por causa dessa realidade, porque às vezes não estão aqui edificando em comum a sua vida, mas cada pessoa vive a sua própria história. Depois eu fico perguntando, o Senhor hoje traz uma pergunta que para mim é fundamental. De que vale acumular todos os bens se hoje será pedido conta da sua vida? Né? De que vale todo esse acúmulo se lhe será pedido hoje ainda, hoje mesmo perderás a tua vida? As pessoas têm buscado ganhar o mundo material, ganhar as coisas deste mundo. O ser humano ultimamente tem buscado muito as coisas materiais, as coisas terrenas. Não é que elas não sejam importantes, mas, como disse São Paulo hoje na segunda leitura da liturgia, é preciso que nós voltemos o nosso olhar, voltemos o nosso desejo, o nosso coração para as coisas do alto. É preciso buscar as coisas que são eternas, as coisas que não perecerão. Nós temos que buscar as coisas que nos farão alcançar a vida eterna, a salvação, a santidade. Nós temos que buscar as coisas que edificam. Por isso, a liturgia da palavra hoje, de algum modo, desse 18º domingo do tempo comum, chama-nos a atenção de construir essa morada na vida eterna. Não adianta crescer os celeiros, não adianta crescer os lugares onde eu acumulo, não adianta... Por quê? Por um lado, você quer acumular para si próprio também, tem essa mesma ideia, né? Por que se acumula? Se acumula para si. A liturgia de hoje ela é bem individualista, né? O homem rico, ele diz que ele é um olhar voltado para o eu, né? É egocentrismo sempre, né? Um egocentrismo, né? Deve voltar-se para o eu. Eu vou descansar, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou ficar tranquilo, porque agora eu tenho o suficiente para passar os restos dos meus dias da minha vida. Nós não sabemos o amanhã, o que acontecerá daqui a pouco. Por isso, eu acho que nós devemos, de fato, fazer como São Paulo. São Paulo nos pede, nos orienta a fazer deste modo, né? Nós devemos voltar o coração para acumular aquilo que nos fará alcançar a vida eterna, para aquilo que nos fará alcançar a salvação. Penso que esse é um pouco da mensagem deste domingo para todos nós. É importante, claro, né, é importante que nós tenhamos uma vida digna neste mundo. É importante que você acorde de manhã, vá trabalhar. É importante que você busque o necessário para a sua subsistência, para a sua família. É importante que você tenha o suficiente, inclusive para ajudar o próximo. Porque, pare para pensar, ninguém dá aquilo que não tem, né? Ou seja, você precisa ter também, você que tem capacidade, tem que ter o seu material, certamente, para poder ajudar o outro também a desenvolver a sua vida. Por isso, a sua empresa, os seus bens materiais, e isso é doutrina social da igreja, diz que nós temos também esse dever moral de ajudar o próximo. Então, com este modo, neste domingo, eu convido você a viver de modo muito profundo essa verdade, a verdade desse anúncio da palavra, dessa vida contrita entregue a Deus Todo-Poderoso. Que Nossa Senhora, a Bem-aventurada Virgem Maria, possa derramar sobre vós muitas graças e muitas bênçãos, que você possa conseguir ter o necessário e um pouco mais do necessário, talvez, que possa sobrar, para que possa ajudar também o próximo nesse senso. Que tudo, meu irmão, minha irmã,
que aquilo que nos separa do Senhor, que nos coloca longe de Deus, possa ser retirado da sua vida e que você, buscando as coisas do alto, possa receber de Deus 100 vezes mais, além daquilo que é necessário para ti e muito mais. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Um bom domingo, um bom fim de semana para todos vós.